Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Por isso que ele disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que está isso? Salmo 110, 4. Danilo, você dá uma lida nesse texto. Deus, ele é sempre o mesmo. Ele foi, é e será. Isto dentro do contexto daquilo que nós chamamos tempos verbais. Passado, presente e futuro é só para nós que estamos no espaço e no tempo. Para Deus, ele é o sempre eu sou. Ele nunca muda, não tem variação. Então, este texto... O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pega minha canetinha que ficou lá, eu não trouxe para cá, eu quero usá-la. Por favor, senão eu vou ter que descer. Tu és sacerdote para sempre. Sempre é advérbio de tempo. Sempre, para nós, está ligado à temporalidade. Mas ele transcende. Ele transcende a esse conceito. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos aqui tentado conhecer um pouquinho da graça, da revelação do sacerdócio de Melquisedeque. Aquele sacerdócio do rei de Salém, ou o rei da justiça, que aparece a Abrão logo depois da Primeira Guerra Mundial. A guerra entre os reis da Babilônia e os reis do Vale de Sidim. Já vimos vários contornos dessa história e vamos continuar um pouco mais, verificando Hebreus, capítulo 7, verso 11, nós vamos ler ainda devagar, porque eu tenho observado que uma coisa que a pastora Buchaim me disse lá em 1980, eu acho que 86, quando nós fomos na casa da dona Alice Neder, o filho dela hoje está aqui, e ele se lembra bem desse fato, que foi quando nós estivemos na evangelização do professor Alberto Wust. O professor Alberto estava com dúvidas teológicas, um homem extraordinário, professor da universidade, ex-padre, e ele estava com dúvidas. Eu cantei com muita força, a garganta foi embora. Mas eu não me importo com isso, não. E o irmão Oséias, que era cunhado dele, levou o professor Alberto para conversar com a pastora Buchaim. E a pastora Buchaim, então, começou a conversar com ele, e ele começou a discorrer sobre alguns assuntos da filosofia. E o pastor Buchaim disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Obrigado, meu filho. E daí? E daí o homem queria argumento. E ele começou então a falar do aristotélico tomismo. Você não sabe nem o que é isso, né? Aristóteles e Tomás de Aquino fizeram uma fusão que dá um pensamento extraordinário da dogmática católica, muito lindo, muito perfeito, muito bonito. E ele começou a entrar por aquele caminho e pastor Abuchain, quando ele deu folga um pouquinho, disse: Jesus veio para o que era seu, professor Alberto, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E calou. Aí ele foi procurar os argumentos do conceito mariolátrico e foi, entrou, e foi, andou, da co-salvadora, da co-redentora. E ele de braços cruzados, quando ele deu uma folguinha, ele disse: Jesus veio para o que era seu, professor Alberto, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí ele partiu para uma outra argumentação filosófica mais moderna. Eu não me lembro todos os argumentos, mas ele foi passando. E quando ele esbarrou um pouquinho, o pastor Abuchain, pela quarta vez, disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele argumentou pela quinta vez e partiu para outros argumentos, e o pastor Abuchain voltou. Na quinta vez, ele virou e disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Aí ele diminuiu o sotaque. Ele diminuiu: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, da vontade do sangue, mas de Deus. Aí o alemão ficou vermelho e disse: e o que eu tenho que fazer? Ele disse: Jesus veio para o que era seus. Naquela hora, eu vi um homem quebrado descer do sofá onde ele estava sentado, escorregou o traseiro assim, botou a mão no chão e curvou-se e começou a orar. Eu, inexperiente, quando trazia o pastor Abuchain, disse: fiquei muito admirado com a sua forma de evangelização. Ele disse: o que você é, meu filho? Como assim? Você não é pregador? Pregador pede a Deus um prego, Deus dá um prego, ele pega o prego e mete um martelo na cabeça daquele prego até ele entrar. Quando você for conversar com uma pessoa, peça a Deus um versículo, um texto que Deus tem para aquele coração. Não vá com suas ideias preconcebidas. Peça a Deus que Deus tem um texto para cada pessoa. Meta o prego, bota o prego lá e sapeca o martelo. Pá, pá. Tem pau que é aroeira, meu velho.
Tem pau que é coração de negro. Tem pau ferro. Pá! Pá! Tem pau que é leve, é pinho. 2 pauladinhas ele entrou. O negócio é o seguinte, a gente tem uma mania de querer pregar coisa nova para o povo. Enquanto não entrar o prego, não larga. Ele disse, sabe o que acontece? Aí ele foi me explicar. Os pregadores começam a botar uma tábua aqui, bate um preguinho aqui, não entrou de novo, bota outro aqui, bate, não entrou de novo, não tem que bater. Ficou ali. Aí todo mundo que senta rasga as calças. Fica aí dando trabalho. Nós pegamos um prego que Deus mandou sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vamos largar ele até enquanto não esmiuçar esse negócio aqui e não entrar no coração. Sabe por quê? Porque vento de doutrina carrega as pessoas para um lado e para o outro e tira de Cristo. E toda obra do Evangelho é Cristo da cabeça aos pés. É dele, por ele e para ele. Já começou na eternidade passada, quando ele nos elegeu em Cristo Jesus para sermos conformes à imagem do seu Filho. Lá atrás, você e eu nem tínhamos sombra de existência. Não pense você e eu que fomos nós que aceitamos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu nele, foi Ele que nos aceitou por sua graça irresistível. Eu sou filho de meu pai. Não porque eu quisesse ser filho dele. Pode até ser que meu pai não seja meu pai. Como é que é isso aí? Eu vou argumentar argumento de judeu. Para judeu não é o filho do homem, é o filho da mulher. Não é o filho de Agar, é o filho de Sara. Judeu que é judeu, ele não quer saber quem é o pai, quem é a mãe. Se a mãe descende de Sara, tudo bem. Sabe por quê? Uma velhinha que eu fui visitar. Eu estava na casa do filho dela lá em São Paulo e ela contou assim: os meus netos são os filhos das minhas filhas. Os filhos dos meus filhos eu não sei se são meus netos. Digo, velhinha danada. Porque filho da minha filha eu sei que são meus filhos, meus netos. Agora, eu não sou filho de meu pai, de minha mãe, porque eu quisesse ser. Eu sou filho deles porque eles quiseram. E eu não sou filho de Deus porque eu quis Deus. Aliás, eu não queria Deus. E eu não conheço ninguém que queira, porque a minha Bíblia diz assim: ninguém busca a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Nenhum. Se você e eu o estamos buscando, é porque Ele nos buscou primeiro. Foi Ele quem nos buscou. Isso é evangelho, não estou falando de religião. Evangelho é Deus descendo em
busca do pecador. Por isso, no Evangelho, nós temos gratidão permanente. Eu sou um escolhido pela graça de Deus. Então, capítulo 7 de Hebreus, versos 11, nós vamos até o verso 19. Depois a gente vai andar um pouquinho mais. Isso aqui nós passamos domingo passado, mas não chegamos ao fim. Por isso estamos voltando, e o prego vai ser batido, viu? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Para e vamos voltar. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, isto é, que vem da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para ser aquela que iria servir de mediadora da lei. Houve um episódio. O povo de Israel tinha saído do Egito. E agora eles estavam numa situação em que Moisés tinha subido para receber a lei. E o povo começou a se impacientar. Ficar irritado, porque Moisés estava demorando. Ele demorou 40 dias, não voltava. Naquela impaciência que o povo estava, eles chamaram Arão, o irmão de Moisés, mais velho, 3 anos, e que entrou nessa história porque Moisés não quis assumir a responsabilidade de libertar o povo. O Arão foi chamado e disse assim: o nosso chefe, nosso Moisés sumiu, escafedeu-se. O que a gente vai fazer? Aí tiveram uma ideia. Nós tínhamos o boi ápice, que era o ápice da estupidez do povo, lá do tempo do Egito. O boi que era adorado, que continua sendo adorado no século 21, lá na frente, da street lá, está o boi Wall Street, está lá, está em aquela outra cidade alemã, está em Londres, está em Paris. Ele tem o boi ápice, que é o símbolo do poder econômico. Nós vamos fazer aqui um bezerro daqueles lá, um boi daqueles lá, vamos adorar. As mulheres tiraram os brincos, os colares, e aí Arão pegou aquilo, botou no fogo, fez um molde, e botou aqueles bichos lá, aquele ouro derretido. Ainda teve a coragem de dizer: nós jogamos isso lá e ele apareceu. Surgiu o tal bezerro. Depois vocês com cuidado vão estudar, que esse bezerro depois volta no tempo de Jeroboão, e ele fica, e ele vai, vem. O bezerro, ele é o bezerro de ouro.
Quando Moisés vem descendo com as duas tábuas de cima do monte, que ele vem descendo, chega lá numa certa altura, ele começa a escutar uns cânticos. E ele diz assim, é alarido de guerra. E Deus disse, não, vai ver o povo lá como é que está. Chegou lá, eles tinham sentado para comer e se embriagar e estavam festejando o bezerro de ouro. Foi aí que a tribo de Levi foi escolhida, porque eles pegaram e mataram um bocado, 21 mil. Aí Deus selecionou a tribo de Levi para ser os medianeiros da lei. Mas se pela lei nós pudéssemos alcançar a perfeição, por que seria necessário que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque vem 430 anos antes da lei? Esse sacerdócio aqui não tem nada a ver com lei, tem a ver com graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo ao que não merece coisa alguma, nem pode merecer. A lei é troca. Se você fizer, obedecer, você vai ser abençoado pela lei. Mas a lei não é boa? É boa. A lei não é perfeita? É perfeita. Mas a lei do lado de fora, por um carnal do lado de dentro, não tem funcionalidade nenhuma. Lembra-se que domingo passado nós falamos sobre a escola dominical das lagartas? Você ensina, pega as lagartas e põe numa escola dominical com um professor ensinando sobre vida espiritual das borboletas. Ela não vai fazer efeito nenhum, porque lagarta é lagarta. Ela tem que mudar a sua natureza. Então vamos para frente, Danilo, aí o verso 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Você viu? Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Mas a lei não era boa? A lei de Deus não é perfeita? Nós já vimos aqui que eram 10 mandamentos. Os 10 mandamentos tinham 613 letras. Essas 613 letras dos 10 mandamentos foram transformados em 613 mandamentos no Pentateuco. Esses 613 mandamentos, 365 eram negativos e 287 eram positivos. Ficavam o dia todo estudando lei, lei, lei. Jesus chegou e resumiu isso em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e passou a régua. E Paulo ainda foi mais sucinto, dizendo assim, o cumprimento da lei é o amor. E fica muito mais sucinto, porque Jesus Cristo é o fim da lei. Jesus Cristo é a encarnação do amor. Então, quando muda o sacerdócio, muda a lei. Verso 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ele agora está argumentando que Jesus não podia ser sacerdote segundo a ordem de dos levitas, porque Jesus não pertencia à tribo de Levi, e sim à tribo de Judá. Ele não poderia ser sacerdote, porque ele não era da família de Arão e não era da tribo de Levi. Aí, vamos para frente. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Não é, Jesus não podia ser do sacerdócio levítico. Mas ele tem um outro sacerdócio. E aí nós teríamos depois que estudar o que aconteceu com Judá, para Jesus ser o sacerdote da tribo de Judá. Olha, Jesus vem de uma descendência adulterina. Judá teve um
caso, teve um adultério com a sua nora, Tamar. E desta vida vem a descendência de Jesus. Tem 4 mulheres na vida do ministério, na genealogia de Jesus, que a melhorzinha levantou o cobertor do rapaz, que foi a Ruth. A outra era uma prostituta, a outra era uma adúltera, 2 adúlteras. Porque para ele vir aqui, ele tinha que nos encontrar na nossa natureza. É isso que nós queremos chegar daqui a pouco ali. Vamos lá. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. É preciso que viesse outros sacerdotes de uma outra ordem, não daquela ordem de comportamento externo, de conduta de aparência, que é aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. Essa turma que é bonitinha por fora, mas por dentro é pão bolorento. E ele não entra nessa conversa comigo nem com você. Você pode, isso aí entra em igreja. Nos comportamentos, as igrejas vigiam as pessoas. Deus não vigia ninguém. E nosso coração, ele sabe. O coração de cada pessoa, ele sabe. Eu posso enganar o Alcides, mas a Deus não. Eu posso me enganar, mas a Deus não. E Deus me aceita em Cristo Jesus. Por isso nós vamos chegar um pouquinho mais. Lá, vamos caminhar. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Você prestou atenção ou não? O mandamento da lei é carnal. Agora, este sacerdócio vem pelo poder de vida indissolúvel. Vida que não acaba. Ele vai substituir a letra do lado de fora, o código do lado de fora, por uma vida do lado de dentro. Ele vai tirar aquilo que era bom na lei do lado de fora, mas que eu não era capaz de cumprir, por a vida de Cristo que vai viver em mim. A lei da graça e do amor. Vamos continuar. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Revoga significa retira. Por que foi revogada a lei de Moisés? Por causa de sua fraqueza e inutilidade. A sua Bíblia está dizendo que a lei dos 10 mandamentos era ineficaz para fazer uma pessoa justa. Continua até o verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Ela é inútil, ela é fraca, ela nunca aperfeiçoou homem algum, mas ela tem uma virtude. Ela introduz uma esperança. Ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porque no desespero é que nós temos esperança. Quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, é que nós vemos o princípio do poder de Deus. Enquanto você se estiver confiando em você, você não vai confiar em Deus.
E a lei tem esse fator. Ela diagnostica a nossa natureza. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra a nossa perversão. E agora eu queria que você observasse Romanos capítulo 8, versículo 3. Que foi onde nós paramos, e vamos andar tão pouquinho, mas não tem problema. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Porquanto que fora impossível a lei. Veja essa versão bíblica aqui. A lei não tinha poder, porque tinha sido enfraquecida pela nossa condição carnal e pecadora. Mas Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele enviou o seu próprio Filho para a terra, com um corpo semelhante ao nosso, um corpo humano e sujeito ao pecado. E Deus o enviou como sacrifício pelo pecado. E assim, por meio desse sacrifício humano, Deus condenou o pecado na carne. Que coisa mais extraordinária. Domingo passado tinha um rapaz aqui, que ele ficou muito perturbado com esse negócio. E perturba mesmo, porque não cabe na nossa cabeça. Deus sabe que você não pode fazer aquilo que Ele determinou para você fazer. Você não pode deixar de matar, porque quando você odeia uma pessoa, você mata. Quando você odeia sua sogra, você já matou a sogra. Você é assassino. E eu botei a sogra no laí, porque sogra é um negócio terrível. É com sogra que todo mundo cria problema. Às vezes a pobrezinha não tem nem tantos problemas assim. Então traz para dentro de casa, né? Agora, a questão fica assim: você não ama? Não. Mas também não odeio. Não existe isso. Ou você ama ou você odeia. Não tem neutro? Não tem neutro. Isso aqui não tem 50 tons de cinza. Isso aqui não existe cinza. Ou é branco ou é preto. Ou você ama ou você odeia. Não tem neutralidade. Ah, não, eu não odeio, eu só não gosto. Meu santo não vai com o dele. É? Você não precisa conviver com ele. Mas se ele precisar de você, você tem que morrer por ele. É isso que a Bíblia mostra. Dar a vida pelo seu. Então, a lei não podia fazer porque a lei estava impossibilitada pela fraqueza da carne. Mas agora ela saiu do código externo para a transfusão de uma vida. Saiu de uma norma do lado de fora para a normalidade da vida divina do lado de dentro. Eu tenho um irmão que é médico, hoje está doente, limitado, mas foi um grande médico. E, certa ocasião, lá no Piauí, Jorgino foi mordido por uma cobra jararaca, picado na perna, gangrenou.
Piauí, 1957, no interior do estado, num canto. Estava ele e meu tio, que era médico também, cirurgião no Rio de Janeiro, estavam lá. O único jeito para salvar esse rapaz é amputar a perna, mas não temos anestesia aqui. Depois, se você quiser ver uma mensagem pesada, mas muito profunda, é o perfil de um insensato, em que um médico judeu amputa o braço e a perna de Charles Colson, no frio, no seco. Foi assim que Jorginho foi amputado. Mas aí tinha que perder sangue e pegar um Aristóbulo, um dentista que havia lá, que tinha O positivo, e fez um garrote de lá para cá, de trás para cá, para fazer o sangue do Aristóbulo passar para o outro, para não deixar morrer, enquanto serravam, depois de um tempo, e cortar aquilo no seco, e depois queimar com enxada fervendo, em brasa, para cauterizar. Agora você presta atenção nisso. A vida transfusionada do Aristóbulo permitiu que o Jorginho, que hoje trabalha, já deve estar aposentado como guarda de hotel lá em Brasília, anda de muleta, mas ninguém entra perto dele não, porque é uma fera. Era guarda de hotel. Agora, presta atenção. Deus transfusionou a vida de Cristo para nós. Ele amputou a nossa vida na cruz e transfusionou a vida dele para nós na ressurreição. Isso é um milagre. Aquilo que era impossível à lei, por causa da nossa fraqueza na carne, Deus enviou o seu Filho em carne, para que pela carne ele condenasse o pecado na carne, e aí pudesse transfusionar a vida na ressurreição, para que nós não vivêssemos por nós mesmos, mas sim pela vida de Cristo. Ela está aqui, e ela me contou uma história, a Lívia me contou uma história de uma amiga dela lá de Brasília, que estava com uma cobra, criando uma cobra, uma jiboia. Tem muita gente que cria cobra. Eu quero dizer para você que cobra é o único animal que não tem afeto pelos filhos. Eu levei uma carreira essa semana passada de um casal de quero-quero. Eu fui passando lá na minha rua, perto do lugar onde ele fez a ninhada. Quando eu vi, foi bum, 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 saí correndo. Os dois vieram em cima de mim. Filho de cobra, quando já nasce por conta própria. Vai embora. Não tem afetividade. Tem peixe que bota o filhote na boca. Tem jacaroa. Eu não sei como é que é o feminino do jacaré. Jacaré é fêmea. Carrega o filhote. Todos os bichos, menos cobra. E essa moça criou uma cobra. E passado um tempo, a cobra não queria comer rato. Estava enjoada de rato. E um dia ela acordou, a cobra está deitada na cama com ela, no comprido. No outro dia ela acordou, a cobra estava deitada no comprido. No terceiro dia ela está no comprido, e ela disse: a minha cobra está doente, não come rato, e ela está dormindo aqui. Aí, leva para o veterinário, para o especialista. Quando o especialista pegou e disse assim: minha filha, graças a Deus que você trouxe a cobra agora, porque ela estava te medindo para te comer. Ela estava ali, deitada no comprido, vendo o seu tamanho se cabia no ventre dela. Tem uma cobra que quer te comer.
com as mentiras do inferno, a serpente, negando a suficiência de Jesus Cristo e colocando coisas para você fazer que é mentira, porque Jesus Cristo já fez tudo. Uma obra completa ali na cruz que pode libertar você, mas ele fica te medindo, deitado na tua cama, contigo, contando para ti que tu tens que fazer coisas para você ser aceito, para tu seres aceito, já que eu mudei o ti aqui. É mentira. Ele condenou o pecado na carne, ele venceu. Eu não sou capaz de fazer nada para ser aceito diante de Deus. Eu não preciso botar quipá na cabeça. Eu não preciso fazer coisa alguma que seja adequada dentro do conceito comportamentalista, porque Cristo já fez tudo isto e Ele agora vem viver a lei dentro de mim. Não é que eu não vou matar mais, agora eu vou amar. Não é não matarás, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Não tenta produzir isso não, que você não vai produzir. Se produzir é hipocrisia. Isto é Deus do começo ao fim. Se você é daqueles que Deus tem na sua graça escolhido, você vai manifestar mais cedo ou mais tarde, porque a graça dele é irresistível. Às vezes demora, o pau é duro. Eu falei daqui de aroeira. Tenta botar um prego numa aroeira, num âmago de aroeira. Eu já quebrei furador na aroeira, ficou lá. Tem gente aqui que tem coração de aroeira. Mas os pregos do Calvário são mais poderosos. Não é brincadeira não. Aquele amor de Jesus por você e por mim, não é brincadeira não, senhor. Aquele filho pródigo que disse, eu não quero mais viver na tua casa, eu vou-me embora, pode me dar no resto das minhas coisas, pode ir. Porque onde você for, eu vou. Se você entrar no mais profundo do chiqueiro deste mundo, lá eu estarei te buscando. Porque você é meu filho, e eu te elegi na graça plena de meu Pai. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui, porque o tempo urge e o João urge. Cadê o João? Está lá. Queridos, eu só queria deixar com você uma coisa, Hebreus capítulo 10, verso 14, para acabar, para acabar essa história hoje, a gente acaba aqui. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O que aconteceu? O que disse lá no capítulo 7? Que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma? Não disse? Disse ou não disse? Se lembra ou não lembra? Não, vamos. Onde é que está o versículo? Olha aí como não lembra. Hebreus 7, 19. Procura aí, ligeiro, 7. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Quantos foram aperfeiçoados pela lei? Ninguém. Agora volta para o 14, 10, 14. Leia de novo, Danilo, 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre
quantos estão sendo santificados? Escutou? Pastor Humberto leu hoje que Paulo disse assim: não que eu tenha alcançado a perfeição. É verdade, mas uma coisa eu faço. A perfeição já me alcançou. E eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com uma única oferta. No Velho Testamento, era oferta todos os dias, de manhã e de tarde, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde. Oferta de manhã e de tarde, todos os dias, por si, pelos os sacerdotes e pelo povo. Jesus, com uma única oferta, que começou às 9 da manhã e terminou às 3 da tarde. No começo do primeiro sacrifício, no começo do primeiro sacrifício, no começo do segundo sacrifício, ele cruzou os 2 sacrifícios, 6 horas, com uma única oferta, que aperfeiçoou para sempre. Forever and ever. Aleluia, 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 amém. Agora você vai escutar o Messias de Handel e vai verificar que ele está cantando o aleluia por causa deste texto que está dizendo: ele com um único sacrifício realizou uma única oferta, uma salvação, uma redenção perfeita e total. Só para você ter uma noção, Handel estava há 17 horas desmaiado, por fome, porque não estavam pagando a ele, ele era sustentado pelos mecenas. Ele estava com fome. Ele desmaiou, ficou 17 horas desmaiado com fome. Quando ele acordou daquele desmaio, ele tinha visto a glória de Deus. E a glória de Deus está na face de Cristo. E foi aí que ele compôs aquele final do aleluia. 4 horas para você escutar todo o Messias de Handel. Vocês são capazes de ficar 4 horas escutando uma estúpida de umas cantoras que vem aí o Brasil? Eu não disse o nome, para não sujar minha boca. Mas gastar 20 minutos para ouvir: eu sei que meu Redentor vive e com ele viverei. Ninguém tem paciência, sabe por quê? Porque os Illuminati, criadores do barulho do mundo, inventaram uma música rock and roll, às avessas do coração, e produziu na humanidade uma anticultura. Eu estou falando na frente de músicos aqui importantes. Estou vendo ali meu amigo que é um dos melhores, como é que chama? Não violonista, não, é guitarrista. Está ali sentado me olhando com a cara bonita. Porque é bonito, né? Mas tem tanta coisa, meu Deus. Por que eu não vou assistir? Eu sei que meu Redentor vive. Oh, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas do Evangelho. É isso aqui, meu irmãozinho, uma única oferta. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas eu ainda vou lhe garantir que eu vou gastar uns 10 mensagens nesse estão sendo santificados aqui. Sabe por quê? Porque tem gente querendo tirar santificação a saca-rolha. Santificação a proibição. Santificação a eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sabe de onde vem isso? Da casa de Nimrod.
E aí vocês vão ver como é que é a história, como é que começa. É de lá que vem essa teologia do inferno. Não tem nada a ver, os que estão sendo santificados é pela manifestação da vida de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Vamos gastar um tempo. Cristo Jesus e Jesus Cristo. Não confundam os termos. Cristo Jesus é uma realidade, Jesus Cristo é outra realidade. Cristo Jesus é o Deus que se faz homem. Jesus Cristo é o homem ressuscitado que está na posição de Deus eternamente, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ao qual eu fui incluído neste sacrifício e por isso agora posso viver na liberdade dos filhos de Deus. E você também. Agora não me venha com essas histórias aqui de cabresto, porque o meu Deus se inclinou para mim, ajoelhou-se e deu-me de comer e tirou o cabresto da minha cabeça para que eu pudesse viver na liberdade dos filhos de Deus e não nessa agonia do medo. Essa semana eu estava sabendo de uma senhora, de uma moça que está numa determinada religiosidade por aí, em que ela disse para a outra assim: vá para aquela igreja, eu não posso sair daqui, porque aqui, se eu sair, vai ser uma catástrofe. Mas vá, porque aqui é muito pesado. Aqui é muito pesado. Vá para outro lugar, onde seja mais leve. Tem muita gente que fica com medo, porque foi criado dentro de regimes educacionais sob peso, sob culpa, sob vergonha. Não, meu amigo, eu não quero um sistema que me ponha medo, vergonha, culpa, interesse, dever. Eu quero viver num lugar onde o amor seja escancarado, onde eu possa entrar e dançar, porque eu fui aceito incondicionalmente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Fora disso, não me venha com firulas. E olha, um ano bem abençoado por você. Essa história de 13, que 13 não é bom número, isso tudo é mentira. Judeu não tem 13 nos andares dos prédios deles. 12, 14. 13 sumiu. Vem lá da Babilônia. Eu gosto de 13. Um 13 é bonito, é bem ajeitado. É o 13º, é mesmo. É mesmo, 13º, tá bom aí. Tá joia. E eu queria que agora, você pudesse, como se fosse no último dia do mês, do ano, você pudesse cantar de mãos dadas com seu irmão, dizendo: Tu és santo e poderoso, Tu és santo e poderoso, e eu estou nas tuas mãos. E lembre-se de uma coisa: cada vida que você tocar para Cristo será uma transferência para o céu o ano que vem. Cada vida que você for instrumento da graça de Deus para levar a Cristo, é como se você estivesse botando no banco celestial um depósito. Ele vai chegar primeiro ou depois, mas aquela vida foi alcançada. Outro dia um rapaz disse assim para mim: Pastor Glênio, foi o senhor que me levou a Cristo. Eu abracei, beijei o rapaz. Ele disse assim: meu filho, eu não sabia que eu tinha te gerado em Cristo Jesus, mas agora eu estou muito feliz porque o Senhor Jesus, agora lá no céu, está fazendo uma festa muito grande por sua causa, mas Deus me usou como um instrumento. Eu fico muito contente de ser esse instrumento. Paulo disse assim: eu os gerei em Cristo Jesus. Falando para a igreja de Corinto.
Então, aquele que Deus me usar, eu fico muito contente de ter filhos. Filhos que foram gerados em Cristo Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.